pessoal, boa tarde. Esse é o projeto Debate em Tela. É um projeto organizado e idealizado pelos alunos do curso de Geografia da URCA, a Universidade Regional do Cariri. E à frente do projeto está eu, Maria Alessandra Andrade, a Nádia Vieira, a Laura Santos, o Diogo Alves, e com o apoio do Centro Acadêmico Livre de Geografia. Estamos produzindo certificado tanto para os participantes como também para os palestrantes. O encontro virtual ocorre semanalmente, todas as sextas-feiras, e agora em uma nova versão de entrevistas, com o intuito de mostrar um pouco dos conhecimentos que foram adquiridos, realizados dentro da universidade, mostrar também os artigos e TCC de alunos que já concluíram o curso. E é um momento muito rico, no qual eu, por exemplo, que estou cursando terceiro semestre, acredito que vamos aprender muito. A temática do projeto é os jogos como recurso didático no ensino de geografia. Hoje a nossa palestrante se chama Gabriela Saraiva de Albuquerque, certo? E ela vai apresentar hoje o trabalho dela de conclusão de curso. Então, Gabi, a palavra é sua, querida, e vamos lá. Bom, boa tarde. Desde já agradeço por participar desse momento tão enriquecedor. A gente é que agradece, meu amor, pela sua colaboração, participação e por fazer essa troca conosco, tá? Muito, muito obrigada e vai dar tudo certo. Diogo, você pode... Eu começo, então, aí o Diogo faz a segunda. Novamente, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo aceite, Gabriela, por estar conosco nessa tarde. O título do seu TCC é Os Jogos como Recurso Didático no Ensino de Geografia. Então, a primeira pergunta é: qual foi os questionamentos que te nortearam para fazer esse TCC e seguir nesse projeto? Bom, primeiro foi a curiosidade de entender como é que funcionam os recursos didáticos nas aulas de geografia, com ênfase nos jogos. Porque, assim, a gente costuma ver com frequência os jogos em disciplinas como matemática, ciências. Aí surgiu aquela pergunta: e por que não na disciplina de geografia? Então, foi daí, do ponto de partida, foi a curiosidade de entender como seria o uso desse recurso didático nas aulas de geografia. Respondida? Sim, respondida. Bom, fazer outra perguntinha, tá, Gabriela? Pode continuar. Bom, a nossa segunda pergunta, continuando a sequência, quais foram os objetivos que te levaram a fazer essa pesquisa? Bom, de objetivos temos analisar a contribuição dos jogos como recurso didático no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de geografia do ensino fundamental 1. E também averiguar as experiências de professores que já trabalharam com esse recurso didático. Pode seguir para a próxima. Boa tarde. Olha só, Gabi, eu quero saber de ti, nessa pergunta, qual metodologia foi aplicada para o desenvolvimento da sua pesquisa? Tá bem. Bom, a pesquisa, ela foi desenvolvida a partir de 3 etapas. A metodologia se desenvolveu. A primeira etapa foi sobre o levantamento bibliográfico, né? Porque toda pesquisa só tem fundamentação se realmente tiver um bom levantamento bibliográfico que esteja adequado ao seu tema. Então, eu busquei, junto com a professora Antônia, né, artigos científicos, teses, dissertações que estão direcionadas ao tema que eram jogos, recurso didático e o ensino de geografia. Alguns autores que eu usei foi a Sônia Maria Vanzella Castelar, que ela é a gente bem conhecida, né, que trabalha com a temática o ensino de geografia. Também usei a Salete Eduardo de Souza,
que ela trabalha com o recurso didático, e para trabalhar os jogos eu utilizei o Carlos Neto, e entre outros autores que fundamentaram o meu levantamento bibliográfico. A segunda etapa foi a partir da delimitação da escola e entrevistas. Como foi que se deu? A delimitação da escola foi escolhida uma escola da cidade de Altaneira, cujo nome é a Escola de Tempo Integral Joaquim de Moraes. Ela fica localizada no Distrito São Romão, aqui da cidade de Altaneira. Por que eu escolhi essa escola? Por ser uma escola que eu já tinha estudado e também já conhecia alguns dos professores que lecionam nela. E a entrevista foi feita a partir de foram elaboradas 5 perguntas e foram entrevistados 3 professores, sendo 2 do sexo masculino e uma do sexo feminino. E as perguntas sempre estavam direcionadas, tipo, por exemplo, o que eles entendiam sobre jogo, se o jogo era considerado para eles um recurso didático, e no decorrer dessa entrevista a gente foi começando a preencher os nossos objetivos. E a terceira e última etapa foi feita a proposta metodológica. O que foi essa proposta metodológica? Que também estava inserida em um dos nossos objetivos, que seria propor um jogo que seria utilizado por esses professores que lecionam ou já lecionaram, que ministram ou já ministraram a disciplina de Geografia no Ensino Fundamental 1. O jogo que foi proposto foi o jogo Batalha Naval, claro que ele foi adaptado para um conteúdo de Geografia da série do 5º ano, que o conteúdo que foi escolhido foi as regiões brasileiras. E aí, com essa última etapa, foi finalizada a minha metodologia. Próxima. Deu certo? Foi respondido? Sim, foi respondido. Pode esperar só um momentinho, deixa a caçamba. Boa tarde a todos. A professora Gabriela, né, entrevistada de hoje. A gente vai fazer aqui mais uma pergunta diante do trabalho que você fez, né, como você utilizou a sua escola, que você já conhecia, né, digamos assim, então você já conhecia o território. Qual foi o seu maior desafio em trabalhar com essa temática sobre jogos no ensino de geografia? Pronto. Um dos principais desafios que eu encontrei no decorrer do desenvolvimento dessa pesquisa foi buscar autores que trabalham com essa temática, porque, geralmente, quando eu estava fazendo a minha busca, a minha seleção de artigos, eu encontrava mais o jogo presente nas disciplinas, como até eu falei no início, de matemática, de ciências. Então, ficou muito, muito restrito para mim estar encontrando, na verdade, autores que trabalhassem especificamente os jogos na disciplina de geografia. Porém, deu certo, né? Consegui concluir esse trabalho de curso. E um desafio também que eu queria aqui expor foi em relação à entrevista dos professores, que eu também fiz justamente essa mesma pergunta para eles, só que direcionada assim: qual foi um dos maiores desafios que eles sentiram ao trabalharem os jogos nas suas aulas? E algum dos 3, uma resposta que foi bem frequente foi a procura pelo jogo, que, iria realmente chamar a atenção do aluno e também que ia se encaixar no conteúdo que ele estaria abordando. Então, ele disse que sempre ficava meio que restrito para se trabalhar com esse tipo de recurso, porque era mais complicado para encaixar os conteúdos de geografia, mas ele disse que eles sempre procuravam usar esse recurso didático. Como a pesquisa
feita, que é realizada por você, contribuiu para a sua formação como professora de geografia? Bom, ela, de um modo geral, ela contribuiu positivamente, porque, assim, a partir da pesquisa, eu pude identificar que o jogo, ele pode, sim, ser utilizado de uma forma como recurso didático, que realmente vai atrair a atenção dos alunos para determinado conteúdo de geografia, e também até ajudar na parte em que podemos falar aqui sobre a questão do aquele dilema que a geografia é tida como chata e decorativa. Então, a partir do momento que o professor busca novos meios de repassar o conteúdo e, assim, construir um novo conhecimento, como, por exemplo, utilizar o jogo como recurso didático, a gente vê que vai ter um resultado positivo. E isso me fez ver que quando, né, eu estiver lecionando, eu poderei também utilizar, com certeza devo utilizar, né, um jogo que encaixe num determinado conteúdo para atrair e trabalhar melhor a atenção dos meus alunos e do conteúdo abordado. Ótimo. Gabriela, você disse que trabalhou com batalha naval Foi. em sala de aula. Foi a minha própria... Desculpa. Pode continuar, fazer. Depois eu falo. Pois tá certo. Batalha naval, né? Eu queria saber como foi o material didático que você... Algumas pessoas conhecem já, né? Batalha naval, outras não. Queria que você explicasse qual foram as peças usadas, o objeto de trabalho, e se você conheceu outro jogo, né? Dá dica pra gente de outros jogos que se pode trabalhar, se você teve a experiência também. Pronto. Na minha proposta, porque assim, não deu para mim aplicar o jogo pela questão do tempo para finalizar e para apresentar, né, o TCC. Mas, assim, na minha proposta, como foi que eu sugeri para ser montado? Seria utilizado cartolina e feita uma tabela. Então, o professor iria distribuir dentro dos quadrados uma tabela com colunas e linhas, na qual você, nas colunas ia ter, na primeira coluna ia ter a questão dos números e nas linhas ia ter a questão das letras. Então, por exemplo, se eu dissesse para o aluno escolher, se ele jogasse, sim, ia ter 2 dados também. Aí ia ter um dado em que ia ter só números e dados só com letras. Por exemplo, se ele jogasse e caísse um A, então na tabela iria identificar o quadradinho que ia estar 1A. E lá, quando eu retirasse um envelope, eu ver se tinha um barquinho, que eu sugeri que fosse distribuído alguns barcos aleatórios, e quando a equipe selecionasse o número que realmente tivesse esse barco, ia ter uma pergunta. E quando tivesse a pergunta, iria ser feita a pergunta para a equipe e ela iria responder. Se caso ela acertasse, claro que a pergunta ia estar direcionada ao conteúdo que foi sugerido, foi as regiões brasileiras, pois ia ser trabalhado no 5º ano do ensino fundamental 1. E se a equipe acertasse, na verdade, a pergunta, a resposta, ela iria ganhar ponto. Se não acertasse, a resposta iria ser repassada para outra equipe. Infelizmente, não deu para ser aplicado, mas tá como foi feita a proposta. Aí a outra pergunta foi se eu conheci outro jogo, né? Isso. Eu poderia sugerir. Bom, acho que também poderia ser trabalhada a questão do jogo. Deixa eu ver. Acho que é porque ia ser quase parecido, né? Perguntas e respostas também poderia ser utilizado. Eu considero também jogos como dominó, né? Essas coisas assim. Isso, eu fiquei aqui pensando se eu estou entendendo. Pronto, também daria certo. A questão também, acho que do jogo da memória, mas
sempre adequando de acordo com o conteúdo, né? Eu escolhi o jogo Batalha Naval porque eu tinha selecionado o conteúdo das regiões brasileiras. Então, esse jogo também seria assim, se eu fosse aplicar, né? Queria trabalhar depois que o professor já tivesse exposto o conteúdo, para servir tipo como uma revisão, para reforçar mais a questão do conteúdo para os alunos, sabe? Sei sim. Muito obrigado, viu, Gabriela? Esclareceu bastante. Bem legal essa forma de brincar aí do Batalha Naval, né? Que você mesmo Bem, pode fazer em casa, para brincar com seus filhos, com a família e tudo, bem legal. Obrigado, é viu? verdade. Próximo. Por nada. Muito obrigada, Gabriela, por você ter aceitado o convite, né, e fazer parte das entrevistas, do debate em tela. E dá para perceber também, né, que a utilização dos jogos em sala de aula, no planejamento do ensino, dá para tirar aquele termo que é tão utilizado na geografia, que chama a geografia de enfadonha, que é uma disciplina decorativa. E, na verdade, não é assim. Nós temos vários conhecimentos, vários. Nós nadamos sobre várias ciências, porque a geografia não é um estudo de uma ciência só, é várias ao mesmo tempo. E isso fortifica o ensino cada vez mais. Muito Ah, é obrigada. verdade. Eu que agradeço. Queria aqui agradecer a vocês pelo trabalho e pela organização, porque, assim, esse momento está sendo de muito aprendizado, não só nessa temática das entrevistas, mas eu venho acompanhando também sobre outros debates que estão acontecendo no debate em tela. Então, quero parabenizar toda a equipe envolvida, também agradecer pelo convite, está sendo uma honra participar desse momento, e também aqui agradecer, né, a minha orientadora, Antônia Carlos, que sem ela também essa pesquisa não tinha se desenvolvido, não tinha chegado a ter uma conclusão, né? Então, desde já agradeço a todos. Boa tarde, a gente é que agradece, Gabriele. Muito obrigada, foi um momento muito rico, de muito aprendizado. Acredito que hoje a gente sairá aqui com muitas questões a se pensar, né? Já para tema de TCC, certo? Fique bem, se cuide e muito, muito obrigada. Logo, logo a gente se encontra novamente. Se Deus quiser. Tchau. Falando sobre. Gabriela já saiu. Agora entra Diogo, tu outra. poderia encerrar a gravação?